Eu solicitei a utilização do aparelho DataShow e só avisando que para essa apresentação eu disponho desses 15 minutos e eu já antecipadamente solicito a compreensão dessa casa em que eu vou tentar colocar tudo isso dentro dos 15 minutos. Então, senhor presidente, vou iniciar nesse momento. Nós tivemos, na última sexta-feira, o convite para estar participando de uma inauguração de uma reforma de uma unidade escolar aqui da cidade, João Batista de Oliveira, a qual eu não pude comparecer. Estava trabalhando, estava em jogos escolares, atendendo meus alunos em Piraju. E eu fui surpreendido com uma matéria no jornal, edição 1454, de 15 de novembro, um jornal sudoeste paulista na cidade. Título da matéria: inauguração da escola João Batista é apreciada pela comunidade. E eu fui surpreendido por uma matéria em que um ex-prefeito e uma liderança do partido PSDB fez naquela ocasião. E eu estarei utilizando para essa explanação a respectiva matéria, para efetuar algumas colocações que eu acho importante, até porque eu represento essa instituição, a Câmara Municipal, a qual a gente tenta colocar a seriedade necessária para o bom funcionamento desta casa. Então, utilizando essa matéria, primeira parte, cobrança. Este ex-prefeito surpreendeu ao pedir maior rigor da população com relação aos gastos desnecessários, que de acordo com ele, estariam sendo cometidos pela Câmara. Que fique bem claro, de acordo com ele, a opinião dele, a qual eu respeito, ele é um cidadão, mas que eu, na minha opinião também, tem que ser respeitada, no momento inoportuno, porque era a inauguração de uma escola, era um momento de festa e de repente joga-se no ar algumas informações, e que mostrou, de certa forma, um certo desconhecimento. Por isso que eu faço questão de estar aqui colocando para a população essas informações. Qualquer cidadão pode e deve fiscalizar esses gastos, sem dúvida nenhuma. Deve fiscalizar. Uma das formas dessa fiscalização, site da Câmara Municipal de Fartura, www.camarafartura.sp.gov.br. O site da Câmara, quando você abre ele na internet, ele vai, lá no finalzinho dele, Portal da Transparência, aquela setinha amarela que eu coloquei. O último link abaixo. Clicou lá, vai abrir o portal Câmara Municipal de Fartura. No menu, aquela setinha amarela, tem tudo o que acontece nessa casa relacionado às contas públicas. Então, essa é uma das maneiras do munícipe, que deve fiscalizar. Dessa maneira, é uma delas. Qualquer cidadão pode e deve fiscalizar os gastos. Outra forma, dá um pulinho aqui na Câmara. Rua João Carlos 235, referência entre o Jardinzinho e a rodoviária. Porque tem algumas pessoas que não sabem onde fica a Câmara. E a Câmara está aberta, de portas abertas sempre esteve. E tenho certeza que qualquer presidente que esteve nessa casa, e os que estarão, vão assim se manifestar. Qualquer cidadão pode e deve fiscalizar esses gastos. Uma outra forma, os vereadores dessa casa. Durante a minha presidência, durante os 4 últimos anos, nós não tivemos um questionamento de ninguém nessa casa. Nenhum desses vereadores. Nenhum. Tanto de oposição como de situação. Nunca tivemos nenhum questionamento. Porque as coisas são abertas. Os vereadores é uma das maneiras. Basta pedir. Tem dúvida? Chama um, ele vai averiguar. Segundo, muitas vezes falta dinheiro para algumas necessidades, mas o prefeito é obrigado a encaminhar à Câmara. 85 mil por mês. Falta aqui, mas sobra lá.
Depois, no final do ano, devolvem 100 mil no ano, que falam que sobrou. É outra colocação. Então vamos lá. Repasse mensal efetuado para a prefeitura, chama-se duodécimo. A Câmara tem direito a um orçamento próprio para a realização de suas despesas internas. É um direito. Esse direito, quem garante é a Constituição Federal. Basta olhar o artigo 29A. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório de receita tributária e de transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da própria Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. Ou seja, a base de cálculo é sempre no exercício anterior. Ou seja, qual o direito do duodécimo da Câmara? 7% para os municípios com população até 100 mil. A Constituição garante isso. 7%. Vamos lá. Orçamento da Câmara. Lá no link do portal de transparência eu retirei isso aí. Está pequenininho, mas o orçamento da Câmara é 1 milhão e 23 mil. Exercício de 2014. Para que é esse orçamento? Todas as necessidades internas da Câmara. Vencimentos e vantagens de pessoal, obrigações patronais, material de consumo, passagem, despesa de locomoção, serviço de consultoria, pessoa física, terceiros, pessoa jurídica, terceiros, obras, instalações e equipamentos, material permanente. As necessidades da Câmara estão previstas no orçamento. Não sou eu que estou inventando. 1 milhão e 23. Como é calculado o duodécimo da Câmara? Orçamento de 2014, 1 milhão e 23. Como que é o calculado o duodécimo? 1 milhão e 23 dividido por 12 meses. Basicamente, R$ 85.250. Esse é o valor que a Câmara tem direito, todo mês. O presidente é obrigado, senão ele comete improbidade, a solicitar esse valor. E o prefeito é obrigado a enviar, porque senão ele comete improbidade. Estamos no mato sem saída. Não é culpa minha e não é culpa dele. Correto? Vamos adiante. Uma informação adicional. O que prevê a Constituição? 7%. Levando-se em conta que a receita tributária da Prefeitura Municipal, efetiva em 2013, para efeito do cálculo do orçamento da Câmara para o exercício de 2014, foi na importância de 24.510, ou seja, esse valor de 24 milhões são as receitas tributáveis que está prevista na Constituição. Não entra Fundeb, não entra nada dessa situação, só aquilo que a Constituição prevê. Esse base de cálculo, nós estamos, o tribunal chama de receita ampliada. Pela receita ampliada, vamos usar os 7%. R$ 1.715.755,94. Esse era o direito da Câmara. Vocês viram lá. Mas, qual seria o nosso orçamento? Ele está bem mais adequado às nossas necessidades e não precisamos utilizar os 7%. É nossa responsabilidade enxugar o nosso orçamento. E hoje o orçamento compreende em 4,73%. Mas o direito era 7%. Mas o nosso está enxuto, só para suprir as necessidades dentro daquele orçamento de 1 milhão e 23. Ou seja, nós estamos deixando de solicitar da Prefeitura R$692 mil, que fica lá, porque nós não precisamos desse valor, e seria injusto a gente segurar esse valor aqui. Nosso orçamento é enxuto. Então, a menor 600 e poucos mil. Então veja a nossa responsabilidade. E não é culpa do atual prefeito e nem culpa desse presidente, é a lei. Terceiro, são gastos mensalmente 20 mil para pagar o salário dos vereadores. É preciso que o povo fique sabendo onde está indo o resto do dinheiro. Onde está sendo aplicados os 85 mil que vão para a Câmara todo mês. Perfeitamente esse questionamento. Só que ficou uma falta de conhecimento. A Câmara utiliza 20 mil só? Primeiro, aonde funcionava a Câmara num tempo atrás? Não era esse prédio. Era
no antigo Banespa, ao lado da prefeitura. As despesas do prédio eram feitas pela prefeitura. Hoje, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui tem manutenção, tem despesa. Mas vamos às despesas, vamos lá. Eis então a nossa prestação de conta. Vamos efetuar uma média nos últimos 4 meses. Julho, agosto, setembro e outubro. Para facilitar. Se eu for pegar o ano inteiro, nós vamos ficar a noite inteira aqui. Mas lembrando, isso aqui está no site da Câmara, Portal da Transparência. Eu tirei de lá. Manutenção do site da Câmara. É lei, nós precisamos ter. O Tribunal de Contas exige 350 por mês. Está lá. Então, olha só lá em cima. Julho foi gasto 73.965. Agosto, 78.041. Setembro, 74.343. Outubro, 81.831. Aonde que foi gasto isso? E veja que todo mês sobrou um pouquinho dos 85.250. Tá? Aonde que nós gastamos os 85? Manutenção do site, a empresa, Centro Paulista Web, 350 por mês. Publicações oficiais, editora Fartura, jornal, é lei. Todos os atos oficiais têm que ser publicados em jornal. 1.200 por mês o contrato que a Câmara mantém com o jornal. Editora Fartura. Transmissão da sessão via rádio. Os ouvintes que estão nos ouvindo agora, estamos pagando para a rádio comunitária R$550 por mês, para poder transmitir a sessão. Abastecimento de veículo oficial, olha só o que se gasta de combustível na Câmara. 99, 261, 153, 208, faça a média. A Câmara só usa o veículo para as necessidades internas aqui. Pouco se requisita. O vereador Luciano Pérez está indo para São Paulo, ele não vai com o carro da Câmara. Nenhum vereador solicitou requisição de carro esse ano. Às vezes eu preciso ir no Tribunal de Contas, que eu sou requisitado. Só. E o serviço interno, os gastos de combustível são esses. Assessoria contábil, contabilidade da Câmara. Nós temos um contrato, 399. Se for contratar um contador, que nós achamos que não comporta essa casa, o custo seria muito maior, porque tem os encargos sociais. O contrato não precisa, é só esse valor fixo. Encargos do INSS, a Câmara paga INSS, funcionários e vereadores, nós recolhemos INSS. 10.213, 10.391, julho e agosto, 10.200, ou seja, a média de 10 mil por mês, a Câmara recolhe de INSS, nós temos as obrigações. Locação de sistemas informatizados. O Tribunal de Contas exige um monte de sistemas para transmissão via Aldesp. Todos esses sistemas, a Micromap nos fornece por valor abaixo do mercado, porque faz tempo que a Câmara contrata essa empresa, 1.500 por mês. Segurança, alarme da Câmara, 112 por mês. Energia eletro, média de R$250 por mês, para manter esse prédio aceso, usar todas as instalações elétricas. Serviço postal, correio, de vez em quando a Câmara precisa despachar documentos para fora, requerimentos, moções, precisa do correio. Assistência técnica e informática. Como eu disse, antigamente usava-se máquina de datilografia, hoje é tudo informatizado, tudo. E nós temos uma pessoa que presta o serviço de assistência mensal para casa. Precisou, chama, 450 por mês. Acompanhamento e publicação diário oficial. Antigamente tinha que comprar, adquirir o diário e ficar procurando. Hoje tem uma empresa que faz isso por R$125 e manda tudo via e-mail. Água, R$60 por mês de água. Manutenção de aplicativos e streaming. Transmissão da sessão via internet e todos os aplicativos referentes a requerimentos, indicações, moções, que é o trabalho que os vereadores apresentam. É esse sistema que faz. 550 por mês. Plano de telefonia móvel, média de 467, 480 por mês. Internet, Vivo Empresas, nós temos 16 aparelhos, todos os funcionários e vereadores têm um aparelho, ligação 014 somente, e comunicação interna entre eles, por esse valor, 16 aparelhos. Telefonia fixa, temos 3 linhas. Uma que mantém o speed da casa, tem que ter uma potência alta para poder transmitir dados para o tribunal, senão não consegue. Gasta-se em média lá R$300 por mês, entre speed e essa linha, 1663.
O 33, 34 é o tronco principal, 250 a média que se gasta. E todo telefone que usa aqui não faz ligação 014, só interurbano e local, porque o 014 usa o celular. E isso tem gerado uma economia, os vereadores sabem disso. Telefone 1499, a transmissão dessa sessão se dá pelo telefone. Senhor presidente, eu estou falando aqui na qualidade de presidente e respondendo uma questão da Câmara Municipal, gente, que eu estou esclarecendo apenas, meu intuito não é ofender ninguém. Eu peço a compreensão de vossas senhorias para que eu termine a explanação. Tudo bem, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Software, funcionamento do portal da transparência, aquele link, é um software que faz isso, que tem que pagar, não tem jeito. Tribunal de Contas exige 400 por mês. Folha de pagamento, cesta básica, 980 é gasto por mês na casa. Folha de pagamento, sexta parte dos funcionários, 1.764 por mês, aproximadamente. Folha de pagamento, quinquênio dos funcionários, 2.828 por mês. Folha de pagamento, gratificação por função de controle. O tribunal exige o controle interno. Um funcionário efetivo tem que responder pelo controle interno, além do serviço que ele já presta. Então ele ganha uma gratificação prevista em lei, R$ 1.228 por mês. Folha de pagamento, salário base dos funcionários, dos servidores da casa, R$ 14.700 aproximadamente por mês, com salário base. Produto de limpeza e alimentícios, 180 a 360 em média por mês, que se gasta tanto com produtos alimentícios como higiene e limpeza desse prédio. Aquisição de café. Essa casa não falta café, porque nós temos dotação, R$ 780 para adquirir o café durante um determinado tempo, para suprir cafezinho para o público, para as reuniões, para o atendimento em geral. Água mineral, 300 a 350 reais, 240, depende do mês, depende da demanda, depende do uso. Os vereadores tomam água, o público toma água, os visitantes, as reuniões, água. Aquisição de servidor IBM, foi comprado um novo servidor, 3.645. Nós temos que ter segurança na nossa documentação aqui na casa, e para isso precisou de um novo servidor. Adiantamento de pronto pagamento, de vez em quando precisa fazer adiantamento, que a lei permite para as despesas miúdas, em que necessitam urgência ali naquele momento. Então, um servidor é nomeado para receber esse adiantamento, e mensalmente pode ser retirado R$ 2.000 em adiantamento. Enquanto tiver fechando um, você pode abrir outro. Os adiantamentos, em média, R$ 2.000 ou R$ 3.000, dependendo das circunstâncias. Existem várias situações que pode ser adquirido, conserto de lâmpada, de troca de lâmpada, qualquer situação emergencial tem os adiantamentos. Tem o adiantamento de viagem, cursos, nós oferecemos capacitação para os nossos funcionários. No mês de agosto, o Marcelo e o Mola foram em São Paulo fazer um curso importante. Foi gasto R$ 1.602 por 2 dias. Não foram de carro, foram de ônibus. Ficaram em hotéis baratos, alimentação supérflua. Esse caso, 1.602. Houve uma rescisão contratual recente do jurídico da casa. Ele era contratado, agora ele é efetivo, então houve a rescisão, precisou fazer o acerto no mês de julho. Instalação de toldo, 1.620 foi gasto nos toldos aqui da casa. Uma máquina fotográfica, Nikon, 1.559, essa máquina que o Marcelo trabalha, com todas as fotos e necessidades para implantar no site e tudo mais. Instalação de câmera de segurança. Hoje nós temos várias câmeras instaladas aqui na casa por segurança, porque anteriormente tentaram entrar aqui. Então nós instalamos, 2.990. Reforma dos sanitários. Desde que inaugurou, era divisória de madeira e apodreceu. Nós trocamos por granito e porta de alumínio. Empresa de fartura fez R$ 4.100. Folha de pagamento, 10 dias de férias em pecúnia, é lei. Funcionário curte férias 10 dias e vende para a Câmara 10 dias. Maria Fernanda e o Zé Luiz fizeram isso, tiraram férias. Folha de pagamento, adicional de aperfeiçoamento. O novo estatuto permite, uma funcionária recebeu R$ 37 de aperfeiçoamento.
Diferença de 13º de servidor, 8 centavos. Folha de pagamento dos vereadores, 20.048. Presidente da Câmara ganha 3.000 e alguma coisa, 3.100 e pouquinho. E os vereadores, 2.100, 2.200 reais no máximo. É o subsídio dos vereadores. Então vejamos que cada mês está anotado lá, 73, 78, 74, 81. Eu peguei dos últimos 4 meses, como eu disse, que é difícil. Então, veja que não se gasta absurdo. É a necessidade da Câmara. Né? Então, 4 para a Câmara todo mês, porque nosso tempo, quando era presidente, havia economia até na hora de comer em restaurante. Acrescentou, ele frisou que a população deve cobrar mais o destino desse dinheiro. Como eu disse, tem que cobrar. Tem que ser dado valor a quem tem valor. Concordo plenamente. Se vocês puxarem, vocês não vão ver gasto nenhum em restaurante, nem em viagem. Porque não tem. Os vereadores aqui são tipos de uma. Alguém viajou recentemente? Ninguém viaja com o carro da Câmara. Várias vezes foi com carro particular, inclusive. Curiosidade, eu fui observar as contas de 99 e 2000. Do tempo citado. Devolução do saldo restante da Câmara para a Prefeitura. Exercício 99, 1.667. Exercício 2000, 1.733. Orçamento naquela época, olha só, 99, 308 mil. Orçamento em 2000, 388. Eu queria deixar bem claro que essa devolução, jamais eu vou questionar o presidente daquela época, como foi citado, e o prefeito, porque a lei naquela época era diferente. Ou seja, em 99 e 2000, a prefeitura só enviava para a Câmara aquilo que a Câmara gastava. Então era redondo. Se a Câmara gastava 30 mil, eu enviava 30 mil. Era diferente a forma do 10º. A partir de 2000, valendo para 2001, houve uma alteração na Constituição. E aí foi criado o 10º, e aí é o valor calculado para as necessidades da Câmara. Não é culpa do presidente, não é culpa do prefeito, é lei. A partir de 2001 até os dias de hoje é a mesma lei. O 10º é calculado daquela maneira que eu fiz. Eu não critico o ex-presidente porque ele repassou só isso, porque é isso que sobrou. Hoje sobra-se mais, vocês viram. A realidade nossa é essa. Outra colocação, quais foram os gastos desnecessários? Está lá. Vamos colocar aqui água? Será que é desnecessário água? De repente podíamos deixar de servir água aqui. Café? De repente. Né? O que mais que é desnecessário ali? Eu não consegui enxergar. Não consegui enxergar, não consigo. E aquele saldo que foi sobrando, hoje, eu assinei o relatório de outubro, o fechamento de outubro. Já tem 152 mil acumulado. 100 mil está na poupança, que eu não posso deixar parado esse dinheiro. Ele fica rendendo juros, enquanto não for devolvido para o Executivo. E por que tem 100 mil depositado? Porque nós tínhamos previsão de aumentar aqui o fundo, fazer um almoxarifado, fazer uma reforma de um depósito e também sala de arquivo. Mas nós decidimos, em conversa com o prefeito Tinho, na minha sala, não vou fazer, isso pode esperar. E ofereci a dotação para ele, que já foi aprovada nessa casa, a dotação de 100 mil. A Câmara não vai usar, a Prefeitura pode usar, obras e instalações, 100 mil. Devolvi dinheiro nenhum. Cedemos a dotação. Uma conversa super amigável com... E ofereci, se precisar de antecipação do 10º, o que tem disponível, nós devolvemos. Basta ele pedir. Manda um ofício, a mesa diretora, e manda. Agora eu vou falar, só finalizando, aquilo que o vereador, é a opinião do vereador Mariel agora. Existem alguns gastos desnecessários, mas não é dessa casa. Jornal... Fartura pagava publicações oficiais em 2013, 60 mil. Hoje, os 2 jornais recebem. Estranhamente, as mesmas publicações de atos oficiais caiu para 47 mil. Não é economia não, é que dividiram para os 2 poder pegar um pouco de cada lá. Publicações institucionais, que é para fazer um pouco de política, e a publicação de atos oficiais.
Então, veja que é um gasto desnecessário. Assessoria e consultoria mensal, já questionei isso. Em 2013, 48 mil, uma empresa especializada. 2014, 94.800. Eu vejo que é um gasto desnecessário. Opinião desse vereador. Serviço de pintura de meio fio e coleta de galho. 2013, uma empresa foi contratada, 7.800. Eu vi essa semana, tem 2 funcionários da prefeitura pintando as guias. São pagos pelo município. Contratou uma empresa, 7.800. E 3 mil para coletar galho. Quer dizer, eu vejo como gasto desnecessário. Expofar. Última Expofar, só a prefeitura, 457 mil reais. Houve 84 na reforma do recinto e realização da festa, 372 mil. Só a prefeitura, 457. Dados oficiais. Não estou inventando. Despesa da comissão organizadora, o que veio de prestação de conta, 283 mil. A festa ficou em 740. Eu vejo que alguns desses gastos foram desnecessários. Não sou contra a festa, não. É que o que é justo, é minha opinião. Então, nesse sentido, eu queria demonstrar aqui aquilo que a Câmara realiza. Qualquer presidente, se amanhã qualquer um daqui for presidente dessa casa, vai ser assim. Não tem outro jeito. Não tem. Nós não pegamos dinheiro. Tudo no cheque, tudo contabilizado. Tudo transparente. Então, eu faço questão de fazer essa colocação, porque eu tenho obrigação, como presidente da casa, de responder pela casa. Eu acho que houve um certo... Né? Se o problema é com o vereador Mariel, vamos resolver de outra forma. A instituição não tem nada com isso, eu estou de passagem aqui. A instituição tem um valor inestimável da democracia. E nós estamos aqui cumprindo o papel de democracia. Outros passarão por aqui e isso vai acontecer. E vamos fiscalizar sim, mas não é justo, não é só a Câmara. Vamos fiscalizar tudo. E nós estamos cumprindo o nosso papel aqui. Então, presidente, senhor presidente, todos os vereadores, obrigado pela oportunidade, porque eu precisava, como viram aqui, eu não ofendi ninguém, não agredi ninguém, eu só fiz a colocação, e isso eu não estou inventando. É só vir. Qualquer cidadão que quiser, as portas estão abertas. Só chegar aqui. Eu sempre, na entrevista na rádio comunitária, eu sempre falo, estamos à disposição. Aqui ninguém é bandido, não. Nós somos pai de família, nós estamos no mesmo município. Nós queremos o bem desse município. Agora, vamos mudar um pouquinho, né? Às vezes, para atingir uma pessoa, agride uma instituição. Não é esse o pensamento, né? Obrigado pela paciência, pela compreensão de todos. Eu precisava me manifestar. E na próxima sessão, que é a minha última sessão como presidente, eu vou estar prestando contas da presidência nos últimos 4 anos aqui nessa casa. Obrigado mais uma vez e vamos dar prosseguimento.